Bom, e agora a gente começa a falar aqui sobre a nossa cidade. E o primeiro tema que a gente discute é que a Prefeitura de Goiânia anunciou que pretende fechar bosques da cidade durante a noite para reduzir a criminalidade. Isso aconteceu depois de um assassinato lá no Bosque dos Buritis, em que um homem foi morto a facadas. Para tentar debater se essa medida pode ser ou não efetiva para diminuir a criminalidade em Goiânia, a gente conversa agora com o professor Dijaci de Oliveira, que é da Faculdade de Ciências Sociais da UFG e que já aparece aqui de forma remota para conversar com a gente. Olá, professor Dijaci, seja mais uma vez bem-vindo ao Conexões. Peço que antes de começar o senhor se descreva para o nosso público cego de baixa visão. Olá, Camila. Olá, Diego. Bom, sou um homem negro, cabelos já calvo, mas os cabelos atrás são brancos, uso óculos e uma camiseta preta. Tá certo. Professor, o que o senhor acha, como pesquisador da área de segurança pública? Tem um núcleo aqui da UFG que o senhor faz parte, que o senhor coordena, que trata de segurança, trata de violência e criminalidade. A partir desse lugar, como é que o senhor analisa essa proposta de fechar parques em Goiânia a partir das 10 horas da noite? Camila, essa é uma proposta apressada. Não é necessário fazer isso, né? Os bosques, eles são necessários, né? Bosques, praças, esses bens públicos são muito importantes para todas as pessoas que moram na cidade e muitas pessoas usam, né, a partir desse horário, porque às vezes é o único horário que elas têm disponível para poder fazer alguma prática física. E se você fecha, você estende esse fechamento até o início da manhã. Então, tem muita gente que acorda às 4 horas, às 5 horas, e precisa desse momento, porque às 8 horas ela vai ter que entrar no trabalho. Então, não é efetivo, até porque, né, a causa criminal é completamente alheia a esse tipo de espaço. Ele aconteceu assim, quase que por acaso, porque, na verdade, é um tipo de crime que ele não depende do parque em si para acontecer. Ele poderia acontecer em qualquer outro lugar, né? Na verdade, ele aconteceria em outro lugar se o parque não fosse viável naquele momento. Então, ele é inefetivo, essa política. Bom, o professor está citando aqui, o crime que a gente disse no começo, em que um homem matou o outro a facadas dentro do parque. E segundo as investigações da polícia, esse crime teria sido premeditado, motivado aí por ciúmes, por um homem que não queria ver a ex, com um novo relacionamento. Por isso que o senhor diz que independia do local, Esse crime poderia ter acontecido na rua, dentro de uma casa, em outro estabelecimento que não fosse o parque. Exato, é isso. É o tipo de crime que é motivado pelo ciúme. Se não fosse o parque, seria em alguma garagem. Se não fosse uma garagem, seria em uma rua remota. Ou seja, o que é efetivo no parque, né? Primeiro, o prefeito não deu indicações de quais são os crimes que estão acontecendo dentro do parque. Pode ser que aconteça, pode ser que tenha algum roubo, né? Mas isso tudo poderia ser resolvido de uma forma bem mais simples. Eu posso colocar uma vigilância eletrônica, eu posso colocar um vigilante que é um posto específico de apoio, né? O que na verdade a gente tem, assim, nós temos parques que precisam de manutenção, nós precisamos de parques que precisam ser abertos 24 horas por dia, porque nós não estamos falando mais de uma cidade pequena, a gente está falando de uma cidade gigantesca. Goiânia é uma cidade metropolitana. Então, você tem um funcionamento 24 horas por dia. Você precisa de farmácia 24 horas por dia, você precisa de posto policial 24 horas por dia, e você precisa de parque também 24 horas por dia. Isso é capricho? Não, isso é necessidade. Professor, então o senhor acredita que, por exemplo, policiamento nessas regiões, melhor iluminação, também cuidar muitas vezes do mato que fica alto, em alguns lugares, fechar certos acessos a esses parques que às vezes são fora daquele espaço, direcionado à entrada e saída de pessoas, em que pessoas podem se esconder para fazer algum tipo de ação criminosa, isso poderia ser mais efetivo do que fechar esses espaços? Exato, muito mais efetivo. Aliás, a gente tem uma cidade monitorada quase que completamente, ou seja,
é quase impossível alguém transitar por Goiânia sem ser gravado por alguma câmera. Então, ou seja, o que a gente precisa é de um serviço técnico que acompanhe esse monitoramento e que ajude as pessoas. Não é necessário fechar o parque, né? Aliás, agora se está discutindo mais do que fechar. Estamos falando em passar a administração do parque para uma empresa. O que vai acontecer? Nós vamos começar agora a restringir o acesso aos parques, porque, inevitavelmente, transferir para uma empresa vai fazer com que algumas pessoas não possam pagar para entrar, ou não tenham condições de pagar para entrar. Ainda que seja baratinho, vai ter uma limitação. Então, o que a gente está vendo é uma tentativa de restrição, né, do acesso aos parques. Então, a gente já tinha um problema, que era a questão da segurança, e agora a gente vai ter um outro problema, né, que é o acesso. Essas duas práticas são complicadas. Fechar, você já está restringindo o acesso atualmente. E privatizar, você vai restringir o acesso por renda. Eu quero que apenas algum grupo da sociedade frequente o parque. O restante, não é problema meu. Elas que se virem. Então, isso é ruim, porque o parque é um espaço para o lazer e para a melhoria da qualidade de vida. E ele deve ser acessível a todas as pessoas. A gente conversou com o professor Djaci de Oliveira, que é da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, falando então a respeito da possibilidade de fechamento dos parques e bosques aqui da capital. Muito obrigada, professor Djaci. Muito obrigado, Camila. Tchau, Diego. Fico à disposição para outros encontros. Um abraço. Abraço, professor. E já que o professor falou sobre a possibilidade, né, de terceirização dos parques, eu vou me antecipar aqui numa informação para contar para vocês, né, que a Prefeitura de Goiânia ela tem estudado terceirizar temporariamente a gestão de 11 parques que ficam aqui na capital. Isso passando a gestão desses parques para empresas privadas. De acordo com a Prefeitura, essa concessão não tem o objetivo de exatamente privatizar esses locais, mas sim de passar a gestão deles para empresas, mas eles continuariam sendo patrimônio público. Mudança, então, seria apenas nessa gestão dos locais, que a intenção, né, dessa medida seria possibilitar que eles ficassem mais limpos, mais seguros, bem cuidados e modernos, oferecendo à população espaços de lazer e convivência com acesso gratuito preservado. O nome dos parques que devem fazer parte desse projeto não foram divulgados, mas é importante falar disso, como o professor mesmo disse, né? Talvez isso dificulte o acesso de pessoas em vulnerabilidade, de pessoas que muitas vezes não consigam arcar com algum tipo de entrada, né, nesses locais. E a gente continua falando desses assuntos